Combinando palavras que você nunca quer ouvir, certamente estão safari e algo que deu terrivelmente errado. Mas esse é o tipo de diversão que adoramos aqui, e apesar de todos os avisos, parece que há muitas pessoas que vão para um safari e ainda não escutam a parte sobre ficar dentro do veículo. Isso pode se tornar bem perigoso, então prepare-se para alguns encontros intensos, enquanto damos uma olhada em 20 vezes que viagens de safari na África deram terrivelmente errado. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora vamos começar. Número 1. Travessuras de macacos. Bem, se você deixa um macaco entrar no seu carro, pode esperar algum tipo de travessura. Parece que esse cara permitiu que um macaco entrasse no carro e fuçasse em sua mochila. O macaco parece encontrar algo que gosta e então sai correndo. O homem começa a gritar que o macaco havia roubado seu ovo. Agora, que tipo de ovo poderia ser tão precioso para o cara correr atrás do macaco assim? Só posso supor que era um ovo de Fabergé inestimável, porque qualquer outro tipo parece um pouco sem sentido. O macaco, naturalmente, é mais esperto que o homem e não só foge com seu prêmio, mas sobe em uma árvore para se gabar disso. É apenas mais uma travessura típica de macaco, no final das contas. Número 2. Ataques de hipopótamo. Esses grandes animais são realmente agressivos, mas geralmente usam suas mandíbulas apenas para comer plantas. Até 36 quilos de capim por dia. Hipopótamos são geralmente herbívoros, embora às vezes comam um animal morto, incluindo ocasionalmente até mesmo outro hipopótamo. Um hipopótamo irritado mostra seu desagrado abrindo bem a boca em um display ameaçador, uma visão assustadora, de forma ameaçadora, investindo na direção da fonte de sua irritação. De qualquer forma, eles podem parecer fofos, mas mantenha uma distância segura, pois essas criaturas podem ser fatalmente mal-humoradas. Além da poderosa mandíbula dos hipopótamos, o peso imenso deles é outra fonte de sua força. Ver um hipopótamo avançando é uma visão assustadora, e eles frequentemente esmagam seres vivos até a morte, mesmo que por acidente. E embora pareça que eles estão sorrindo, esses caras não são tão amigáveis quanto parecem. Interações com humanos podem ser fatais. Ataques de hipopótamos matam cerca de 500 pessoas por ano, e esses animais são extremamente territoriais. Eles defendem seu espaço com o uso de força letal sem pensar duas vezes. E foi por isso que um grupo de pessoas que viajava por uma estrada ficou alarmado quando um hipopótamo começou a se incomodar com o veículo deles. Eles estavam parados na água rasa, observando o hipopótamo a uma distância que acreditavam ser segura. Mas o hipopótamo não gostou de ser observado e rapidamente deu um aviso. As pessoas tiveram a sorte de conseguir fugir rapidamente com o carro, e o hipopótamo acabou sendo tranquilizado e então relocado, o que parece um pouco injusto, para ser honesto. Número 3. Perseguição de tigre. Essas pessoas escaparam por pouco de uma grande catástrofe enquanto faziam um passeio casual pela floresta na Índia. Que susto! São alguns segundos de filme de tensão extrema. E você só pode imaginar como é sentir-se perseguido por um tigre. Para começar, o tigre parece estar cuidando de seus próprios negócios enquanto se esconde na vegetação alta. Uma ótima oportunidade para ver como sua camuflagem realmente funciona em seu habitat natural, sendo difícil perceber exatamente onde o grande felino se encontra. Mas, após um tempo, o tigre parece se incomodar com o jipe e as pessoas curiosas e se aproxima de forma ameaçadora. Ele não gostou do barulho e da interrupção em seu espaço pessoal, e realizou o que parece ser uma carga falsa para avisar que já era hora de saírem dali. Tigres podem correr a até 64 km por hora, mesma velocidade que o jipe consegue alcançar na trilha. Então, sem dúvida, o tigre só estava mostrando que, se quisesse, poderia tê-los alcançado. Número 4. Ataque de babuínos. A região de Cape Point, na África do Sul, abriga um grande número de babuínos. Esses animais são uma visão comum nessa área
e frequentemente podem ser vistos fazendo inspeções de veículos ao longo da estrada. Esses macacos aproveitam a maior parte de sua comida em interações com humanos nas estradas e aprenderam a revistar veículos com uma eficiência extraordinária. Se avistam um carro diminuindo a velocidade, pulam em cima dele em poucos segundos e fazem uma busca tão completa quanto guardas de fronteira com uma denúncia de drogas. Os babuínos não estão apenas atrás dos carros. Eles também perseguem agressivamente pessoas que, talvez de forma um tanto imprudente, saíram de seus veículos. Embora as filmagens mostrem os animais alinhados ao longo da estrada como se estivessem esperando um desfile da Disney, ainda é uma visão ameaçadora que, se você apertar os olhos um pouco, parece o filme Planeta dos Macacos. Número 5. Búfalo bravo. Esse búfalo grande está se aproximando do veículo do safari por curiosidade ou talvez um pouco irritado com alguma coisa? Bom, está começando a parecer que ele está um pouco bravo. Talvez você não devesse ficar por perto. Aí está uma dica. Se um búfalo parece estar bravo com você e decide que realmente não gosta do seu veículo, é melhor se afastar rapidamente, pois esses animais são extremamente poderosos. O búfalo africano é um peso pesado no reino animal, chegando a pesar até 835 quilos, e com a tendência de andar em grandes rebanhos, essas criaturas são poderosas pela sua força e pelo número. O principal sobre o búfalo africano é que esses animais geralmente são considerados presas por uma série de predadores, além de serem alvos de caçadores de troféus humanos. Estar sob ataque por todos os ângulos imagináveis pode deixar qualquer um pouquinho paranoico, e esses búfalos são criaturas um tanto nervosas. Combine esses nervos com uma personalidade temperamental e alguns dos corpos mais pesados que existem, e você tem a combinação perfeita para uma criatura perigosa. Ah, e eles têm enormes chifres para atacar e a habilidade de correr a até 60 km por hora. Os búfalos têm algumas armas de defesa poderosas à sua disposição. Em uma manada de 50 a 500 indivíduos, esses animais se tornam uma força de pisoteamento implacável. Ver um grupo deles avançando em sua direção é um evento aterrorizante em escala épica, e eles podem até enfrentar um bando de leões se os pegarem de surpresa. Individualmente, o búfalo ainda possui uma grande massa corpulenta, uma velocidade de corrida surpreendentemente rápida e chifres projetados para perfurar, além de uma tendência a ser imprevisível. Caçadores de grandes animais que saem em busca de búfalos às vezes acabam se dando mal, e nem sempre no sentido figurado. Número 6. Macacos danificam o carro. Há uma coisa que é praticamente certa se você visitar os macacos em um parque de safari. Se você ficar por perto, bem, essa é uma maneira infalível de ter algumas partes do carro rearranjadas. E foi exatamente isso que aconteceu com esse veículo quando esse pai entrou na área dos babuínos no safari de Knowsley, no Reino Unido. Esses macaquinhos malcriados começaram a mexer nos limpadores de para-brisa, algo que é clássico e fácil para um macaco vandalizar. Uma tradição consagrada entre sua espécie em parques de safari ao redor do mundo. Esses babuínos realmente deram um trabalho no carro do cara, mexendo nos limpadores, roendo os espelhos laterais e, de modo geral, causando todo tipo de situação suada e levemente desesperadora para o motorista. Quero dizer, você já se deparou com algum negócio de macaco em suas próprias aventuras pelo mundo? Fique à vontade para compartilhar com a turma abaixo. Número 7. Leão morde pneu. Se você é um leão, bem, pode deitar onde quiser. Quem vai argumentar com você? O Parque Nacional Kruger, na África do Sul, é lar de muitos leões. Eles são um dos motivos pelos quais tantas pessoas visitam esse parque todos os anos, é justamente a esperança de ver esses animais incríveis. Então, encontrar um grupo inteiro de leões simplesmente descansando no asfalto é uma visão que nenhum visitante se importaria de ter um engarrafamento para presenciar. Parece que esses leões estavam apenas se aquecendo ao sol da tarde, curtindo uma soneca, quando todos os veículos começaram a aparecer para dar uma olhada.
A alcateia então começou a se mexer um pouco, talvez um pouco irritada por ter sua soneca interrompida. Eles lentamente começaram a se levantar e a se afastar, no seu próprio ritmo. Afinal, ninguém diz o que eles devem fazer. Eles não são chamados de reis da selva à toa, sabia? Entre os leões preguiçosos, havia uma leoa curiosa. Sentindo-se um pouco intrometida, ela decide investigar um dos veículos parados e começa a farejar à frente, cheirando uma das rodas, e então parece decidir provar o pneu. Como faria qualquer besta curiosa, é claro. Só que a combinação de borracha cheia de ar e os super afiados incisivos acaba não dando muito certo, e o pneu estoura de repente, fazendo a leoa se afastar assustada. A curiosidade não matou o gato nessa ocasião, mas certamente o assustou. Número 8. Encontro com um leopardo. Lá em 2018, quando as pessoas viajavam sem se preocupar, esse turista fez uma viagem para Botsuana para uma dose de emoção em um safari, e foi exatamente isso que ele teve. Um encontro próximo com um jovem leopardo no norte de Botsuana, no delta de Avo. O veículo do safari parou perto de um jovem leopardo que estava descansando após capturar um impala e saborear um pouco do seu jantar. Então o leopardo, claramente ainda não totalmente cheio, levantou-se e veio investigar o jipe e todo o seu conteúdo. Embora o leopardo possa parecer um grande gato fofinho, ele é, na verdade, um predador de topo perigoso que poderia te derrubar com um único golpe da pata. Então, esse cara casualmente relaxando enquanto o leopardo lhe dá umas patadas, provavelmente é só um pouquinho ousado e talvez um pouco dramático também. Quero dizer, ele ligou para os tabloides para contar a história de como foi arranhado por um leopardo. Coitado. Número 9. Ataque de gorila à mulher na lua de mel. Por que essa mulher estava fazendo sua lua de mel com um gorila? Essa é a verdadeira pergunta aqui, com certeza. Bem, chato, mas parece que ela, na verdade, não se casou com o gorila. Ele era apenas a atração no safari da sua lua de mel. Deve ter confundido todas as minhas ideias sobre lua de mel, eu acho. Mas eu imagino que é assim que fazemos isso hoje em dia. Enquanto você vê o enorme e aparentemente descontente gorila macho batendo no peito, você provavelmente sente que algo vai dar errado aqui. Quando um gorila macho faz isso, geralmente é um sinal de que ele está bravo com algo. Normalmente, ele dá vários avisos antes de agir agressivamente, e embora ele tenha ficado um pouco tímido, poderia ter sido muito, muito pior. Todos os membros permaneceram intactos e a mulher da lua de mel foi empurrada por um enorme gorila. Quero dizer, quantas pessoas podem fazer essa afirmação? É uma história para os netos, sabe? E para toda a internet também. Número 10. Camelo curioso enquanto visitava um parque safari em Alexandria, Louisiana. Este cara teve um encontro mais íntimo com a vida selvagem do que jamais esperava, e com resultados hilariantes. Os amigos estavam viajando pelo parque safari no carro quando chegaram à área dos camelos. Os camelos sabem exatamente o que um carro com janelas abertas significa: comida, e eles não estão brincando. A J e C riem histericamente enquanto passam pela área dos camelos entusiasmados. Os camelos colocam suas cabeças pela janela do carro para pegar as xícaras de comida que eles têm e enfiam suas cabeças curiosas dentro do carro, fazendo a Jota entrar em pânico total, enquanto ele tenta fugir pulando para o banco de trás. Si apenas continua rindo sem parar durante todo o evento, enquanto os camelos continuam perseguindo o carro pelo parque safari, e a hilaridade vai e vai. Ah, esses jovens malucos. Número 11. Girafa quebra vidro do carro. Uma das primeiras regras de um parque de safari é manter as janelas fechadas, sabe? Para que os animais enormes não enfiem suas cabeças no seu carro, ou te comam, ou qualquer coisa do tipo. Não é ciência de foguete, pessoal. Mas talvez seja pedir demais para algumas pessoas com cérebros particularmente preguiçosos. Este vídeo captura o momento em que uma mulher especialmente desatenta faz uma coisa especialmente desatenta no West Midland Safari Park,
no Reino Unido. A girafa, curiosa, enfia a cabeça pela janela aberta para alcançar um pouco de comida. E a mulher no carro, evidentemente, falha em usar o cérebro e começa a fechar a janela. Agora, se você fecha a janela do carro na cabeça de uma girafa, o que você realmente acha que vai acontecer? Bem, você provavelmente não vai antecipar que o vidro se estilhaçaria por todo o lado. Este é um resultado surpreendente, mas a outra opção seria a cabeça da girafa ficar presa na janela. Nenhuma das opções é exatamente boa, especialmente para a pobre girafa, que tem a cabeça esmagada e o vidro quebrando por todos os lados. Não foi realmente um grande resultado, mas você pode olhar de qualquer forma, honestamente, algumas pessoas. Número 12. Leão pula dentro de um caminhão. Você está começando a perceber que jipes abertos talvez não sejam a opção mais sensata quando se trata de transporte em meio a predadores selvagens extremamente perigosos? Bem, aqui estamos nós novamente, com um grande leão pulando dentro de um veículo cheio de pessoas. Quem imaginaria que algo assim poderia acontecer? Este grupo de estudantes estava tirando fotos da vida selvagem. E adivinhe onde? No Parque Nacional Kruger, na África do Sul, quando de repente, um grande leão branco pula dentro do jipe. Agora, antes de você se preocupar com uma possível mordida, isso acabou de forma perfeitamente tranquila. O guia de turismo pede aos estudantes que se acalmem, dizendo que esse leão foi criado por humanos e simplesmente vê todos os carros como brinquedos. Bem, embora não seja totalmente reconfortante que um grande felino considere humanos como companheiros de brincadeiras e não tenha sequer uma dose saudável de cautela com a companhia deles, pelo menos ninguém se machucou nessa ocasião. Embora relaxar o suficiente para tirar uma selfie com um leão, como um rapaz parece estar fazendo, pode ser um pouco imprudente, mas quem pode dizer? Número 13. O búfalo colide com o veículo e um leão morde sua traseira. Ter um leão cravando seus dentes na sua traseira enquanto você está lutando pela vida é uma experiência extremamente desorientadora. Este búfalo está no meio de uma luta pela sua vida quando um grupo de turistas sanguinários em um safari chega em seus jipes e acha que finalmente conseguiu a chance de suas vidas para filmar um massacre em ação. Ótimo, porque é isso que todos sonhamos. O búfalo tenta desesperadamente escapar da alcateia de leões que trabalha em conjunto para isolá-lo e derrubá-lo. Mas esse animal não vai desistir sem lutar. Ele tenta de tudo, desde girar para um lado e para o outro, até correr de um lado para o outro. Eventualmente, enquanto ele está em pânico tentando se livrar do predador que está em suas costas, o búfalo bate na lateral do jipe do safari. O impacto é suficiente para derrubar o leão de suas costas, e o búfalo aproveita para correr. Infelizmente, os leões logo o seguem de perto, e não sabemos se o búfalo conseguiu cansar os grandes felinos o suficiente para escapar. Parece improvável, para ser honesto, mas foi um esforço valente, sem dúvida. Número 14. Leão abre a porta do carro. Os leões são animais bastante inteligentes, isso já é claro, mas você sabia que eles descobriram como abrir as portas dos carros? Isso é um pouco preocupante para todos vocês que gostam de safari, com certeza. Esse leão curioso parece estar muito interessado neste carro em particular, enquanto uma fila de tráfego espera no Parque Nacional Kruger, na África do Sul. Ele olha intensamente para a porta do carro e, no final das contas, está apenas descobrindo se consegue abri-la. Nada demais. Quero dizer, do lado de dentro, com a segurança de um carro, a maioria das pessoas se sente relativamente confiante de que leões e outros grandes predadores que possam encontrar no Parque Kruger não representam um perigo imediato. Mas fico me perguntando quantas pessoas estão dirigindo com as portas do carro destrancadas. Eu imagino que todos aqueles humanos apetitosos dirigindo pelo parque possam parecer presas fáceis. Se ao menos os leões conseguissem descobrir como abrir essas portas... Bem, é exatamente isso que alguns deles estão aprendendo a fazer. Uau! Até faz sentido se você pensar bem, já que leões em um parque de safari estão constantemente observando o comportamento humano e pegando algumas ideias ao longo do caminho.
Isso só faz você se perguntar o que mais eles podem estar aprendendo. Número 15. Ataques de tigre ao ônibus. Em seguida, temos algumas filmagens estranhas de um ônibus em um safari, em algum lugar desconhecido. É assustador. De qualquer forma, esse ônibus de turismo parece ser uma espécie de gaiola, onde os visitantes se sentam e são transportados para uma experiência muito próxima e pessoal de encontrar os animais que vivem no parque de safari, ou qualquer que seja o tipo de instalação que isso seja. Pode haver alguma confusão, no entanto, porque parece que esses tigres podem ver as pessoas no ônibus como uma atração. E, francamente, considerando que as pessoas estão dentro de uma gaiola e os tigres estão lá fora, rondando e pressionando seus rostos contra as grades para dar uma olhada melhor, bem, isso pode ser o caso. Vamos torcer para que o velho e barulhento ônibus não quebre, porque parece que esses tigres curiosos podem descobrir como invadir a gaiola. Número 16. Ataque de hipopótamo em Botsuana. Esse vídeo foi capturado por um casal americano que estava fazendo um safari em Botsuana em 2023. Eles estavam em um caminhão no delta do Okavango quando se depararam com um hipopótamo. Se você encontrar um hipopótamo, a melhor coisa a fazer é evitar o animal, pois eles não são tão amigáveis quanto parecem. Mas esse grupo de turistas decidiu parar e tirar algumas fotos, o que quase acabou muito mal. Inicialmente, pensaram que o animal estava apenas fazendo uma simulação de ataque, um tipo de ameaça, mas um pouco sem força. No entanto, este hipopótamo fingindo e acabando perseguindo o veículo, mordendo a porta do passageiro, impedindo que as pessoas fugissem apressadamente. E uma vez que um hipopótamo morde algo, ele não solta tão facilmente. Eles tiveram sorte e o hipopótamo finalmente o soltou, mas acabou danificando a porta e a janela, tornando-as inoperáveis, além de causar danos significativos na lataria do Jeep. Mas aqui vai uma boa notícia. Hipopótamos não sabem nadar. Esses pesados mamíferos ficam na água o tempo todo, mas na verdade não sabem nadar. Eles são realmente pesados, e seus corpos supermusculosos afundam na água. Mas eles usam esse afundamento a seu favor, e conseguem correr debaixo d'água, se impulsionando no fundo e se projetando para frente com sua imensa força. Mesmo não nadando como tal, o hipopótamo pode se mover pela água a velocidades aterrorizantes. Então, se você estiver caçando hipopótamos e acabar atraindo a atenção de um hipopótamo particularmente rabugento, talvez seja melhor acelerar o barco e sair correndo. Esses animais não brincam e são notoriamente perigosos. A última coisa que você quer é um hipopótamo furioso te alcançando. Número 17. Guepardo pula no carro de safari. Em um momento genuinamente de aperto, este turista de safari se aproximou um pouco mais da vida selvagem do que o prometido nos folhetos de férias. Enquanto passava as férias de primavera na África, fazendo um safari, o fotógrafo Peter Heisten capturou imagens extraordinárias quando o grupo de turistas que ele estava guiando teve um encontro próximo com guepardos no Serengeti, na Tanzânia. O grupo havia parado para o almoço perto de um grupo de guepardos e, enquanto observavam os animais, perceberam que alguns deles estavam ficando bastante interessados nos veículos e se aproximando diretamente dos turistas. Um dos guepardos saltou para o capô de um veículo, o que os guias garantiram ser bem comum, já que os grandes felinos procuram um terreno mais alto para poderem observar a área ao seu redor. O que aconteceu a seguir foi incomum, no entanto. Outro guepardo de repente pulou pela janela e entrou na parte de trás do carro. Com o coração, sem dúvida, na boca, o turista Britton Hayes conseguiu ficar parado e manter a calma enquanto tirava uma foto com o guepardo bem perto dele. Aqueles foram definitivamente alguns cliques de férias emocionantes para levar para casa e mostrar para sua mãe. Número 18. Elefantes perseguem turistas. Ver elefantes em seu habitat natural é uma emoção imensa para qualquer pessoa. Esse grupo de turistas alemães estava super empolgado quando uma família de elefantes atravessou a estrada à frente deles enquanto eles dirigiam pelo Parque Nacional Kruger, na África do Sul.
Foi um momento mágico. Então, mais perto do veículo, avistaram 2 elefantes machos que haviam se separado do grupo e pareciam agir de forma agressiva um com o outro. Agora, as pessoas no carro tinham quase certeza de que estavam prestes a testemunhar os elefantes brigarem, mas, de repente, um dos elefantes parece perceber o veículo e se irrita com ele. Antes que eles percebessem o que estava acontecendo, o enorme animal estava bem ao lado do carro e, quase imediatamente, quebrou a janela traseira com uma presa. A força e o poder da presa de um elefante são mais do que suficientes para causar muitos danos a qualquer coisa que se coloque em seu caminho. Neste caso, a janela quebrou, mas os turistas tiveram muita sorte de sair ilesos do incidente, comentando que perderam o depósito do carro alugado. Será que o seguro cobre o ato de um elefante? Número 19. Rinoceronte bravo ataca carros. Se você é um rinoceronte, pode se sentir nervoso perto de humanos. Não é como se as pessoas fossem exatamente inofensivas para a espécie. Os poucos rinocerontes que ainda existem na natureza estão em grande risco de serem caçados. Seus chifres são considerados valiosos, embora sejam feitos da mesma substância que nossas unhas. O comércio ilegal de chifres de rinoceronte tem levado esses animais a serem caçados até a beira da extinção. Então não é de se surpreender que esses rinocerontes, ao parecerem estar protegendo um bezerro, atacam os veículos. As pessoas são uma ameaça, e eles provavelmente já encontraram caçadores ilegais em algum momento de suas vidas. Então sabem o verdadeiro perigo que os humanos representam. No entanto, os rinocerontes também estão prontos para se defender. Esses animais pesam normalmente entre 800 e mais de 1.400 quilos, mas já houve alguns que chegaram a pesar até 2.900 quilos. E você não vai querer um desses passando por cima de seus pés. Equipados com 2 chifres e uma estrutura extremamente forte e poderosa, os rinocerontes têm muita força. A força está principalmente em sua habilidade de avançar contra potenciais agressores e depois sobrecarregá-los com força bruta. Infelizmente, o caçador ainda parece ter a vantagem, apesar das aparentes forças do rinoceronte, e essas criaturas incríveis estão ficando sem tempo. Número 20. Girafa irritada ataca caminhão. Agora, talvez não pensemos na girafa como um animal especialmente agressivo, mas isso não significa que ser perseguido por uma seja algo de se rir. Esses animais selvagens são enormes e podem dar um golpe capaz de matar você com um único impacto. Então, esse grupo de turistas no Masai Mara Game Reserve, no Quênia, pode querer trocar as risadas por orações. Esta girafa furiosa tem um ponto a fazer e está furiosa, perseguindo um carro pela reserva. O animal consegue facilmente ultrapassar um jipe pequeno e o faz. Quando a girafa fica na frente do carro, a situação fica assustadoramente clara para os passageiros. Essa girafa está bastante irritada e enorme, e eles estão encurralados. Não é exatamente o ideal, mas como isso termina? Bem, ninguém sabe. Talvez isso seja só um vídeo encontrado. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!